Graça e paz, amados, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é Karen Regina, conversando com vocês direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras, .minharadio.fm. O programa é Peniel, lugar de encontros com Deus. Amém? Então, para você nos localizar, nós ficamos online. Você nos acha através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Digita lá o endereço, tudo minúsculo, tudo junto, e você vai acessar a nossa rádio Resgate Sem Fronteiras. Dentro da rádio temos o nosso programa Peniel, lugar de encontros com Deus. E se tu quiser ver, rever, assistir de novo os nossos vídeos, as nossas conversas, você nos encontra lá no YouTube, através do endereço @PenielDeus76. @PenielDeus76. Eu peço que tu entre na nossa página, curta a nossa página, clica no sininho, que ele vai te mandar daí sempre quando estiver entrando vídeos novos, as nossas conversas diárias de segunda a sexta-feira, para ti não ficar de fora de nenhuma delas. Amém? Querendo falar conosco, nós temos 2 canais para nós podermos conversar. O primeiro é o nosso e-mail, resgatesemfronteiras.br@gmail.com, que você manda lá através do e-mail, né? Coloca programa Peniel, lugar de encontro com Deus, e fala a sua dúvida, a sua queixa, o seu pedido de oração, sobre qual assunto tu quer ouvir mais, se tu tá gostando, se não curtiu tanto, o que tu acha que a gente deve melhorar. Coloca lá através do e-mail, que a gente vai gostar muito de ler, de estar respondendo, tá bom? Pra gente saber o que tu tá pensando, se tu tá gostando ou não do programa. E temos também o nosso WhatsApp, através do DDD 54 99 670 89 90. Amém? Quer que eu repita? DDD 54 99 670 89 90. Amém? Então, meus irmãos, ontem, segunda-feira, dia 10 de novembro, nós conversamos sobre 2 chamados, um propósito. Tá lembrado? Vocês estão lembrados? Aonde eu estou colocando a importância, a relevância do homem como líder espiritual da sua família. Lembra de ontem que nós conversamos? Então, hoje eu quero encerrar essa parte do homem como líder espiritual e amanhã nós faremos a nossa conversa sobre o chamado da mulher, tá bom? Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Amém? Espero que hoje o vídeo fique mais curto também, não fique tão longo, né, para ficar mais dinâmico assim, para vocês estarem assistindo e não ficar cansativo, para ficar uma coisa dinâmica, alegre, direta, né, como eu acho que nossas conversas têm que ser. Então, só para retomar, ontem nós conversamos sobre Gênesis, capítulo 3, principalmente sobre o versículo 9, onde Deus faz uma pergunta. Tá lembrado da pergunta? Ele pergunta: onde estás? Para o homem. Onde estás? E eu lancei um desafio, né? Que sempre quando tu vê que tu tá te encaminhando para uma discussão dentro de casa, uma briga sem necessidade com a tua esposa, tu ativa o sininho na tua cabeça e te lembra da pergunta. Deus te perguntando: onde estás? Onde estás? O homem que eu criei para liderar a sua família. Amém?
Dando sequência, então, hoje eu quero falar com vocês sobre o homem chamado a liderar. Deixa eu só pegar aqui as minhas anotações. O homem chamado para liderar com Cristo. O homem chamado para liderar com Cristo. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele não fez um maior que o outro. Fez dois seres diferentes, mas com o mesmo valor. Cada um carregando uma parte do seu coração. Do coração de quem? Do coração do Pai, do coração de Deus. Ao homem, Deus confiou o papel de liderar e proteger. Liderar e proteger. A mulher, amanhã nós vamos ver qual o papel da mulher. Amém? Gênesis 2,18 diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus viu Adão lá no paraíso, lá no jardim do Éden, e viu que apesar dele ter as suas atribuições, dele ter os seus serviços, dele ter que nomear todos os animais, dele ter as suas tarefas diárias que Deus tinha colocado para ele, que não era bom que ele estivesse só. Na verdade, eu creio que não é bom que ninguém esteja só. Mesmo que tu seja solteiro, né? Tem que ter um amigo, tem que ter um confidente, tem que ter um irmão, uma irmã, né? Porque a vida sozinha, ela deve ser boa em alguns aspectos, mas não em todos. E Deus criou o homem e a mulher para que eles sejam felizes em todos os aspectos. Então, vamos lá. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra auxiliadora idônea não significa que a mulher é inferior. Até porque ela vem no sentido de parceira, que completa o que falta. Que completa o que falta. Em hebraico, o termo de auxiliador é ezer. Ezer, não sei como que diz, porque é uma palavra em hebraico, mas escreve E-Z-E-R, uma palavra bem curtinha. Auxiliador é ezer, e ele é usado também para Deus, quando ele é chamado de nosso ajudador. Olha só a importância disso, meus irmãos. Deus criou a mulher para que ela seja a auxiliadora idônea. Não é isso que diz lá em Gênesis 2,18? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que loucura isso! Em hebraico, esse termo para auxiliadora é o mesmo usado para definir Deus, para chamar Deus, quando ele é chamado de auxiliador, de nosso ajudador. O sentido é o mesmo, a palavra é a mesma, usado tanto para um quanto para o outro. Ou seja, ser auxiliadora é carregar um traço do próprio caráter divino. É carregar um traço do próprio caráter divino.
O homem, meus irmãos, minhas irmãs, o homem recebeu a missão de ser o sacerdote do lar. Sacerdote do lar. O que é isso? Sacerdote é aquele que guia, é aquele que provê, aquele que ora, aquele que intercede, aquele que protege. É o líder, é o cabeça. Ao homem foi dada essa tarefa. Essas, porque são várias, né? Aquele que guia, que provê, que ora, que intercede, que protege. Mas o que aconteceu no meio do caminho? No meio do caminho aconteceu o inimigo. O inimigo tentando distorcer esses papéis. Tanto o papel do homem quanto o papel da mulher. E ele foi tão astuto nessa interferência que ele fez no papel do homem, e amanhã nós vamos ver sobre o papel da mulher. Ele foi tão astuto que os homens se calaram. Os homens deixaram assim. Deixa que ela faça, deixa que ela vá. Eu não sei se porque lá no Jardim do Éden, Eva foi a pessoa a ser enganada e depois Adão recebeu o fruto de Eva e ele não disse que não queria, ele aceitou o fruto e comeu. E eu não sei o que passava na cabeça de Adão, se de repente ele pensou, ela comeu primeiro, agora eu posso comer porque eu posso botar a culpa nela. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Mas foi ela que comeu primeiro. Então eu não sou culpado de nada. Sinceramente, eu não sei. Mas o que acontece é que o inimigo se aproveitou dessa situação. Ele criou a situação, ele fez Eva, ele enganou Eva, fez Eva querer provar daquele fruto. Eva ofereceu para o homem e o homem aceitou. Enfim, os homens se calaram. E hoje a grande maioria ainda permanece calada. Não querem assumir os seus papéis de líder, de cabeça, de sacerdote. Vão empurrando com a barriga, vão procrastinando, vão deixando no já que tá que vá. E não assumem o seu propósito. E não assumem as tarefas que Deus destinou para eles. E isso acaba acarretando, meus irmãos, que as mulheres se sobrecarregaram. Porque as mulheres estão executando as tarefas delas, do propósito que Deus incumbiu elas de fazer, e elas estão tentando fazer aquilo que o homem foi chamado para fazer. A que ponto o inimigo chegou? Que ele conseguiu ludibriar de tal forma isso, que o homem se calou. É como se ele tivesse se retirado do propósito. Se retirado do propósito, porque continua querendo casar, continua querendo ter família, continua querendo ter uma esposa, mas não assume os seus deveres. Desculpa. Não assume os seus deveres, as suas tarefas, aquilo que é pertinente ao homem fazer.
E as mulheres estão sobrecarregadas. E por elas estarem sobrecarregadas, muitas famílias, muitas das quais a gente não tem condições de contar. Muitas famílias se perderam. E o inimigo está amando isso. E o inimigo está se achando o vitorioso. Hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, o Espírito Santo nos chama a voltar ao plano original. A voltar ao plano original, com lares alinhados à vontade de Deus, onde o homem lidera com amor e sacrifício e a mulher apoia com fé, onde há respeito, oração e propósito compartilhados. Porque quando Deus fez essa divisão, Ele não fez essa divisão para que um fosse melhor do que o outro, ou para que um se destacasse mais do que o outro, ou para que um fosse, sabe, o bonzão e o outro nem tanto. Não foi por isso que Deus... Esse pensamento está totalmente errado, totalmente equivocado, sabe? O homem precisa ter uma conversa muito séria, ter uma pegada muito séria na Bíblia e ir procurar ver e aprender e recomeçar o seu propósito, os seus objetivos. Porque eles se calam, eles se omitem, sobrecarregam as mulheres, as suas parceiras, as suas esposas, e ainda acham que são melhor em quê? Em que exatamente? Tu tem orado pela tua família? E eu não estou dizendo orado aos domingos quando tu vai na igreja. Ou na quarta-feira, ou na quinta, ou na sexta, não sei que dia da semana tu vai. Ah, nesse dia da semana tu ora e é o suficiente. Um dia na semana tu ora e é o suficiente. Aí vez 4, porque são 4 semanas no mês, 4 vezes na semana, 4 vezes no mês tu ora e é o suficiente. Para proteger a tua família, para liderar a tua família, para encaminhar a tua família, para proteger, para ensinar. 4 vezes no mês é o suficiente? Eu acho que tu tá precisando ir conversar com o teu pastor, tu ir conversar com o teu líder do ministério que tu participa, ou da tua célula. Oração é responsabilidade. Responsabilidade diária. Sabe que todos os dias tu te levanta para ir trabalhar? É assim. É responsabilidade. É todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias o inimigo vai tentar roubar a tua família, roubar a tua esposa, roubar os teus filhos para o reino das trevas. Ai, mas eu não vejo nada disso. É claro que tu não vê nada disso. Se tu não consegue entender o teu propósito, que é natural, que é ordinário, que são coisas que tu tem que fazer no teu dia a dia, como é que tu quer ter revelação espiritual, do sobrenatural? É óbvio que tu não vai ver isso. Mas enquanto tu tá aí, não sei o que eu faço, não sei como eu faço, muitas esposas, muitas mulheres, muitas estão sobrecarregadas, estão fazendo o seu papel do seu propósito e o papel dos homens. E elas não dão conta de tudo sozinha. E aí, quando elas querem conversar, quando elas querem te mostrar
que elas precisam de ajuda, que elas precisam que tu retome, que tu volte para os caminhos. Aí tu acusa ela, tu xinga ela, tu quer brigar, porque a mulher quer sempre ter uma DR. Melhor a gente começar a olhar para dentro da gente. Deus deu, já falei isso numa outra conversa, Deus deu uma cruz para cada um carregar. Se cada um cuidar da sua cruz e não ficar cuidando a cruz da esposa ou do marido, ou do vizinho, ou do irmão na igreja, já é, olha, uns 50% do caminho andado. O Espírito Santo, ele nos chama a voltar ao plano original. Lares alinhados à vontade de Deus, onde o homem lidera com amor e sacrifício e a mulher apoia com fé. Tu consegue entender isso? O homem lidera com amor e sacrifício e a mulher apoia. Tô dando um spoiler aqui. A mulher, uma das tarefas que Deus destinou à mulher é ela ser apoiadora com a sua fé do seu marido, do seu esposo. O resto quem faz é ele. Agora a gente tem visto lares totalmente desestruturados, totalmente desequilibrados, fora do propósito do Senhor. E mulheres de joelho no chão, orando, pedindo, clamando. E o homem não toma uma atitude, o homem não sai de cima do muro. É preciso, meus irmãos, é preciso que vocês acordem para a vida, que vocês acordem para o propósito, que vocês acordem para a família de vocês, para a esposa de vocês. Eu sei que isso não é para todos, que existem exceções, eu sei disso. Mas hoje eu estou falando com os irmãos que precisam levar uma chacoalhada do Espírito Santo e precisam entender o seu lugar dentro da casa do Senhor. Precisam saber em qual ramo da videira eles estão colocados e começar a ser útil para o reino de Cristo. E o começo é simples, começa orando todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Está no meio do serviço, está no meio de uma entrega, está no meio de um telefonema, e de repente vem o pensamento da tua esposa, vem o pensamento de um filho teu. Creia, meu irmão, isso pode ser o Espírito Santo te dando uma direção, que naquele momento tu precisa fazer uma oração, tu precisa interceder pelo teu filho, pela tua esposa, porque tu não sabe pelo que eles estão passando. Tu não sabe, tu não está naquele momento junto com eles. Tu pode fazer uma oração em pensamento. Tu pode te levantar e pedir um minutinho para ir no banheiro e fazer uma oração lá. É Deus orientando, é Deus mostrando. A gente precisa estar mais atentos à voz de Deus, porque Ele fala conosco. Só que a gente tem que querer ouvir. Nestes encontros, onde nós estamos refletindo sobre o chamado do homem, sobre o que é necessário que o homem faça, como ele deve fazer.
o que ele deve fazer. Essa conversa não é para que haja divisão. Essa conversa é para que haja esclarecimento do que o homem deve fazer, do que o homem está se omitindo, do que o homem não está fazendo. Essa conversa não é para dividir, ela é para unir e multiplicar forças, somar forças, multiplicar forças, para que nós consigamos restaurar o que Deus sonhou para nós desde o princípio. Desde o princípio. Lares sarados, mulheres cheias de fé, mulheres que querem orar, elas ficam felizes em orar pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus parentes. Aquilo não é mais pesado, aquilo não é mais triste, porque o homem tirou a carga que estava a mais dos ombros da mulher. É preciso que o homem se dê conta disso, que a mulher está sobrecarregada. Esse lance de feminismo que veio para que as mulheres saíssem para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, para serem independentes, Deus não chama as mulheres para serem independentes. Ele chama as mulheres para serem dependentes de Deus e depois do marido. E vários vídeos, várias palestras, vários sermões, eu vejo os pastores dizendo, e aquela família que precisa financeiramente que a mulher trabalhe, a família tem que ajudar com as tarefas domésticas. A família, inclusive o homem, o líder, o cabeça. É preciso que o homem comece a enxergar a sua esposa como companheira, como parceira de vida, e não como uma escada para usar, abusar, subir, descer, fazer o que quer, o que não quer, e deixar ela sobrecarregada. Não é para isso que Deus chamou o homem, não é para isso que Deus chamou a mulher. Ele criou a mulher para que ela seja uma auxiliadora idônea. A tua mulher é aquela que vai te olhar nos olhos, vai te xingar, vai dizer para ti, tu tá errado nisso, 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 nisso. Tu precisa aprender, tu precisa crescer, tu precisa começar a fazer as coisas de um líder dentro de casa. E mesmo que no momento ela esteja com raiva pela sobrecarga que ela está carregando, ela fala isso em amor para ti, para que tu te dê conta, para que tu volte ao plano original do Senhor, para que tu volte a ser o líder, para que tu volte a ser o cabeça. Como é que uma mulher vai respeitar um marido que deve ser o cabeça se ele se omite dessa função? Se ele delega essa função? Gente, é igual tu somar 2 mais 2, é 4.
Como é que eu vou confiar numa pessoa? Como é que eu vou ter segurança nessa pessoa se ele não assume o seu papel de líder? Homens, voltem ao plano original do Senhor. Parem de procurar desculpas, parem de procurar outras pessoas culpadas pelos seus erros, pelas suas omissões. O Senhor tem coisas novas para cada família, para cada líder de família que se volta para Ele e que verdadeiramente quer conduzir a sua família com sabedoria, com liderança, com provisão, com segurança. Deus tem coisas novas para esse homem. A minha oração hoje, meu irmão e minha irmã, meu irmão, é para que vire a tua chave, para que tu entenda que tu é responsável pelas tuas atitudes, que tu é responsável pelas tuas decisões, e que tu entenda que existe consequências para cada uma delas. Pode ser boa e pode não ser boa, vai depender do que tu decidiu, do que tu quis. Voltem ao plano original. Voltem para aquilo que Deus chamou vocês para serem. Ele não chamou vocês para serem o dedo que aponta, o dedo que acusa. Ele chamou vocês para serem líderes em amor, em sacrifício, em verdade, para caminhar lado a lado da tua parceira de vida, da tua esposa, e vocês multiplicarem tudo o que o Senhor passa a te entregar hoje. Hoje. Em nome de Jesus, meu irmão. Que tu volte ao plano inicial. Que tu volte ao propósito de Deus. Que tu entenda o porquê tu foi criado. As coisas não vão mudar da noite para o dia. Mas se tu não tomar a decisão, elas nunca vão mudar. É preciso que tu tome a decisão de verdadeiramente ser o líder espiritual da tua casa. Que tu te preocupe com a tua família. Que tu traga o provimento para tua família, a segurança, o apoio que os teus filhos precisam. Em nome de Jesus, a minha oração hoje é para que cada homem que ouça essa nossa conversa dê um giro de 180 graus nas suas decisões e se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Entregue para o Senhor tudo aquilo que tu pensou que estava fazendo certo, mas que agora tu entendeu que não era desse jeito que Deus queria. Para que as coisas comecem a mudar, para que as coisas comecem a acontecer na tua vida. Tem algum lugar na Bíblia que diz que quando a mulher para de orar pelo seu esposo, as próprias orações do marido não chegam ao altar de Deus. É como se elas fossem
como se elas ficassem em suspenso, porque a esposa, ela está tão sobrecarregada, ela está tão triste, ela está tão cansada, ela não vê mais saída, ela não consegue mais conectar a luz dela com o alto, que ela para de orar pelo seu esposo. E quando a mulher para de orar pelo seu esposo, as próprias orações do marido são suspensas, como se fossem bloqueadas. E eu vou te dizer uma coisa: tu não vai querer ficar sem as orações da tua esposa. Porque se tu acha que tá ruim, muito pior vai ser sem as orações dela. Tenha certeza disso. Estamos aqui para ajudar um ao outro, para aprender um com o outro, para chegarmos lá no final e dizermos: consegui, vencemos, conseguimos, vencemos, no plural, porque são dois, é marido e mulher. E essa é a minha oração para ti hoje, em nome de Jesus. Que a tua mulher, que o tanque da tua mulher sempre esteja cheio, cheio, cheio de amor, de carinho, de respeito, para que ela nunca pare de orar por você. Amém? Hoje encerro a nossa conversa com os homens. Amanhã, quarta-feira, dia 12, começamos a conversa com as mulheres, qual o propósito da mulher, para o que Deus chamou a mulher. E eu creio que vai ser uma virada de chave também para nós mulheres, para nós entendermos qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, por que estamos aqui. Pelo menos um pouquinho disso. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.